Seja muito bem-vindo, senador Rogério Marinho, edição do Jornal da Manhã, Jovem Pan News Natal. Senador, nós estamos no 1º de agosto, né? Como o senhor poderia definir os últimos 30 dias, o mês de outubro, para a política nacional e para a economia brasileira? Bom, Virginia, definir é um pouco complicado, né? Eu acho que é muito complexo. Bom dia a todos, né? Desculpa, Bom dia, Virginia, Alicia, o próprio Júlio. Nós estamos vivendo um momento muito desafiador para o Brasil, né? Um momento em que o maior país, a maior economia do mundo, né, se volta contra o Brasil por diversos motivos, mas claramente há além do motivo econômico, um motivo político, né? E há que se ter muita maturidade nesse momento, porque quem pode ser prejudicado nesse embate é a população. Então, independente de qualquer coisa, quem governa o país, mesmo que contestado por nós da direita, é o presidente Lula. Então é importante que o Lula entenda que ele precisa descer do palanque e pare de proferir bravatas, né, se jactar, fazer gracinhas, né, e entenda a gravidade do assunto que nós temos debruçados. Eu tenho dito que o presidente Lula tem se notabilizado em buscar um projeto de perpetuação do poder, e não um projeto de país, de Estado, de nação, né? Não é à toa que nos últimos 20 dias ele ficou tão animado, que de repente surgiu um inimigo externo, né? E esse inimigo externo, que está sendo colocado aí como inimigo do Brasil, né, fez com que o Lula subisse o tom, e as consequências nós não sabemos ainda quais serão, né? Por isso que é importante contextualizar o que está acontecendo agora. Então, nós estamos no meio de uma crise, né, após as tarifas impostas ao Brasil, mas foram impostas a dezenas de outros países do mundo, mas não com esse tempero. Mas o mais grave é a aplicação da lei Magnitsky, né? Essa lei, ela ombreia o ministro Alexandre de Moraes a ditadores sanguinários, a perpetradores de crimes contra a humanidade, contra direitos humanos, né? E isso para mim é muito mais grave, porque desnuda, né, e eviscera e coloca à luz sobre o que está acontecendo intestinamente no Brasil em relação à falta de imparcialidade necessária do nosso Poder Judiciário. Eu acho que isso é muito mais grave, porque a questão econômica se resolve numa mesa de negociação. A questão política é mais séria, né? Porque vai precisar ou vai necessitar que os poderes entendam que cada um tem que dar a sua cota de contribuição e de maturidade para resolver o problema. Senador, ontem teve um jantar, inclusive, que foi noticiado que somente 6 dos 11 ministros compareceram ao convite, atenderam ao convite do presidente Lula. E queria saber a sua opinião, enquanto senador da República, se acredita que o Supremo Tribunal Federal, nesse momento, após essa sanção que foi imposta a Alexandre de Moraes, pode rever seus posicionamentos? O senhor acredita que isso pode ser revisto no futuro próximo? Júlio, eu não sei o que fará o Supremo Tribunal Federal como instituição, né? São 11 membros, né? Hoje, inclusive, prevista a reabertura, né? Hoje temos a reabertura, nós temos o presidente Barroso, né, que é o nosso recivilizador, né? É aquele que disse que o preço pela democracia é possível se você retirar do ar pessoas, você fazer censura. Ele falou, foram 3 perfis que foram censurados, isso é um preço muito pequeno, né? Parafraseando a ministra Carmen Lúcia, quando votou lá no nosso período eleitoral em 2022, dizendo a censura ela é execrável, né? Ela não está prevista na nossa Constituição, mas vamos fazer só dessa vez em nome da democracia. Então, quando a gente começa a usar a democracia para golpear a democracia, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está funcionando bem, né? Eu espero, volto a dizer, que haja maturidade daqueles que detêm essa responsabilidade de entender que os problemas pessoais ou ideológicos têm que ser colocados de lado. O interesse agora é do Brasil. E melhor faria o Supremo Tribunal Federal, o próprio governo que representa o Brasil nesse momento, que sentar-se, se sentem numa mesa, né, com os interlocutores possíveis, e a gente tente equacionar o problema aqui no Brasil e fora do Brasil para evitar que a população seja
vitimada por esse processo. Como seria essa solução? O que é que o senhor defende nesse momento, senador? Eu não tenho solução mágica, né? Nós estamos no momento em que a gente está chegando no ápice de um processo em que um presidente da República, desde a redemocratização de 1985, pela primeira vez está sendo julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, que, pasmem, mudou o entendimento da questão do foro justamente para julgar o Bolsonaro. Porque o Fernando Henrique Cardoso, o Fernando Collor, né, a Dilma, o Lula, né, todos foram julgados na primeira instância por denúncias eventuais que ocorreram em função dos seus respectivos mandatos. O único que foi direto para o Supremo Tribunal Federal, nesses 40 anos, né, de redemocratização, é o presidente Bolsonaro, né? Então isso já é esquisito, né, essa mudança de foro, né? O presidente Bolsonaro não está sendo julgado por corrupção, né? É um pretenso golpe de Estado que está sendo desmoralizado pelos depoimentos e pelas provas que estão sendo publicizadas, né? Hoje, inclusive, daqui a pouco vai ter uma reportagem com o Tagliaferro, né? Que era às 10 da manhã, se eu não estou enganado, que era o responsável pela parte de internet lá, de transmissão de dados do Tribunal Superior Eleitoral, quando o Alexandre de Moraes era o presidente. E promete ser bombástica, né? Porque os diálogos que foram já publicizados mostram a absoluta falta de conformidade jurídica na maneira como Alexandre de Moraes se comportou através dos seus juízes auxiliares. Seria o fato novo desse processo, senador? Olha, tanta coisa aconteceu. Você vê o colaborador, o delator, fez 9 depoimentos diferentes, disse em vários deles coisas diferentes do que disse anteriormente. Afirmou às revistas que estava sendo coagido, que estava sendo obrigado a falar o que falou. Né? Você vê o Felipe Martins, né, que foi preso 6 meses, né, por uma viagem que não fez, e nada disso é suficiente para que mude a forma como nós estamos encarando um julgamento que já está dado o resultado, né? O presidente da República, Bolsonaro, está sendo julgado por um juiz que é publicamente inimigo pessoal dele, que tem ojeriza o presidente Bolsonaro, que já declarou em diversas vezes o resultado do próprio julgamento que ele está inserido, que se diz vítima desse julgamento. É alguém que está à frente de um processo, de um inquérito absolutamente execrável. Eu vou repetir a palavra para ficar claro, um processo execrável, um inquérito, que é o inquérito mãe, fake news, virou uma hidra, um monstro, que já dura quase 7 anos, né? E que cabe tudo, um inquérito que cabe tudo. Há 3 dias atrás, a imprensa falou pouco a respeito. Você sabe quem foi o oficial de justiça, o 4, que foi a Praça dos Três Poderes, impedir que 2 deputados federais fizessem um protesto pacífico à 1h30 da manhã? Sabe quem foi o oficial de justiça? Tá lembrado não, né? Foi o governador Ibanez. E por que ele foi lá? Porque houve a determinação de quem manda no país, o xerife do país, o ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito do fake news, que cabe tudo, né? Vá lá e desocupa a praça. Não é um oficial de justiça, não foi um governador do estado. O Brasil está de ponta cabeça, há uma hipertrofia de um poder sobre os demais. É lamentável o que está acontecendo. Eu realmente fico muito preocupado, porque uma tarifa que impõe uma sanção à economia brasileira vai prejudicar a sociedade brasileira. Mas mais lamentável ainda é a forma como as nossas autoridades estão se comportando. O presidente Lula, no dia 12 ou 11 de julho, deu uma entrevista ao Jornal Nacional, onde afirmou que não tinham que conversar com o presidente Trump desta forma. Há mais de 6 meses, o presidente da maior potência do mundo havia assumido, e o presidente Lula disse, não, eu não tenho que conversar com ele, né? Se ele quiser, que me ligue. Tá? Depois propôs ao presidente Trump que fosse chupar jabuticaba com ele, né? Dá uma entrevista ao New York Times dizendo que o presidente Trump não é presidente do mundo. Então, ao invés de buscar a interlocução, busca bravatear. A embaixadora brasileira estava de férias, chegou 10 dias depois. Quando chegou no Departamento do Estado, isso é tarde demais, minha senhora, a senhora devia estar aqui. O chanceler, o Mauro Vieira, estava na Croácia fazendo um revival, porque ele tinha sido embaixador lá, deve ter ido rever os amigos que um dia, né? Aí quando vai para lá não tem interlocução. Passou a ter interlocução depois que teve uma conversa com o Departamento de Estado americano, depois que o fato estava consumado. As exceções que aconteceram nesse tarifaço, todas elas foram fruto da interlocução direta de empresas americanas e brasileiras, e não
da ação do governo brasileiro. Nós estamos literalmente entregues à nossa própria sorte. Aperta os cintos que o piloto sumiu. Pois é, senador. E é a respeito disso que eu já pego o gancho e já quero trazer aqui a minha pergunta. Se a gente fizer uma cronologia dos fatos, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro chegou aí para os Estados Unidos em junho. E desde lá começaram uma sequência de fatos, a operação da Polícia Federal que ocasionou a tornozeleira eletrônica no ex-presidente Jair Bolsonaro, o tarifaço e todos esses problemas emblemáticos diplomáticos do Brasil com os Estados Unidos. E veio o ônus e o bônus, né? Principalmente com relação ao fator político. A imprensa repercute que as decisões que o Eduardo Bolsonaro, o deputado, estaria tomando lá nos Estados Unidos estariam prejudicando também a visão da direita aqui com relação à direita no país. Como é que o senhor enxerga isso? Como explicar para o eleitor que o que está sendo feito lá não tem nada a ver entre cá e lá, entendeu? Não, termina tendo, eu não tenho a dúvida. Agora, a gente tem que entender o seguinte, o Brasil tem uma memória seletiva e de curtíssimo prazo. Eu falo Brasil através dos seus órgãos de comunicação, os principais órgãos de comunicação que deveriam informar para que o cidadão, obviamente, fizesse seu juízo de valor, mas desinformam deliberadamente. Num passado não muito distante, eu estou falando de 2017, 2018, 2019, 2020, eu estou falando de 4 anos consecutivos, né? Os próceres, ou seja, os líderes do Partido dos Trabalhadores, né? Os mais importantes líderes, presidente de partido, deputados, senadores, ativistas, percorreram diversos órgãos multilaterais no mundo inteiro, buscando sancionar o Brasil, né, buscando imputar ao Brasil crimes, né, que na visão deles haviam sido cometidos contra o ordenamento jurídico pátrio, que a ação contra Dilma era um golpe inconstitucional, que a prisão do Lula por corrupção, eu vou repetir aqui para ficar claro para quem tem me ouvido, Lula foi preso por corrupção, por malversação de recursos públicos, porque recebeu, segundo os juízes que o julgaram, né, vantagens em função da dilapidação da Petrobras, né? O presidente Bolsonaro não está sendo acusado de ter comprado deputados no mensalão ou ter destruído a Petrobras no Petrolão, né? Ou ter recebido favores de amigos empresários. O presidente Bolsonaro está sendo julgado por um pretenso golpe de Estado, né, que ocorreu no final de semana com mulheres e crianças desarmadas, e isso foi colocado como o fato gerador de todo esse processo e justificador de todo esse processo de perseguição e de arbitrariedade que no Brasil hoje se tem. O presidente Bolsonaro foi declarado inelegível não é porque corrompeu ou malversaçou recursos. O presidente Bolsonaro foi declarado inelegível porque se reuniu no exercício do cargo de presidente com embaixadores. Isso é uma coisa tão surreal que não cabe na cabeça de quem está nos olhando de fora para dentro. Então, o Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos denunciar as arbitrariedades que estão sendo cometidas aqui, estão sendo cometidas por um julgamento que não tem imparcialidade, por um juiz que é vítima, tá? Por um juiz que julga e não dá amplo direito de defesa às vítimas, né? Por um processo que foi atravessado porque não leva em consideração o duplo grau de jurisdição. Essas denúncias foram feitas pelo Eduardo Bolsonaro, resultaram na lei Majesto, mas não foi só em função dos ataques à direita, não. Foi porque esse juiz, que é o Alexandre de Moraes, ultrapassou as legislações internacionais, quando, por exemplo, sancionou cidadãos americanos e empresas americanas sem levar em consideração a lei existente. Ele deveria utilizar uma carta rogatória. Ele não poderia, por exemplo, ter imposto censura e banimento de redes sociais a cidadãos americanos. Já faz isso aqui de maneira ilegal, mas não poderia fazer com outro país. Senador, e referente a... Então, as sanções ao Brasil é uma outra coisa. E veja, eu vou repetir. Aí o senhor acha que isso não vai ter reflexo nas eleições de 2020? As sanções ao Brasil a dezenas de outros países do mundo. Nós temos um componente político, mas todos os países do mundo foram sancionados. Sim. O Japão, a China, a União Europeia, o México, o Canadá, todos sentaram na mesa de negociação. Aqui não. Sim. O presidente Lula fez questão de bravatear, de dizer que não precisa, e agora está aí o processo consolidado. O senhor tem conversado com o deputado Eduardo Bolsonaro?
Não, fazem quase 10 dias que eu não falo com o deputado Eduardo Bolsonaro. E as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro, fala-se que alguns ataques direcionados, algumas críticas que foram feitas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, até a deputados ligados ao bolsonarismo, teriam de alguma forma até estremecido a própria união da direita. Queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre isso. A direita ela tem uma característica que a diferencia da esquerda aqui em qualquer lugar do mundo. Nós não temos o que a gente chama de toque de reunir. Não temos o que é convencionado chamar de centralismo democrático, né? Que é uma imposição de posicionamentos que é dado de forma central por um partido, por uma agremiação política. A direita se caracteriza pela diversidade, pela heterogeneidade, pela liberdade que os seus membros têm de se expressar. Eu não concordo, por exemplo, né, com o fato de que esse momento seja um momento de se fazer críticas a aliados. Tá? Mas entendo que quem está no front, quem está, como é que eu posso dizer, no embate, possa ter em algum momento falado ou se posicionado de tal maneira que isso tenha atingido, né, aliados. Né? Então, nesse momento, eu acho que todo mundo tem que estar junto. Independente de ser direito ou esquerda, agora tem que pensar no Brasil. Tá? É o que eu disse aqui no começo da nossa conversa. Nós somos oposição ao governo, mas quem tem a responsabilidade de sentar-se na mesa e fazer a negociação é este governo, que eu repudio, que eu sou oposição, e acho que ele tem que ter maturidade de fazer essa discussão sem jactância, sem bravata, sem pensar em amealhar a votos, a observar isso como uma oportunidade para se repulsionar politicamente. Pois é, senador, o senhor falou em negociações, o fato do Brasil ter demorado ou não ter tido nenhuma iniciativa com relação a negociar com as autoridades americanas. Queria trazer esse fato aqui para o Rio Grande do Norte. O senhor acredita que o Rio Grande do Norte pode seguir a mesma linha do estado de São Paulo, tendo em vista que o estado do Rio Grande do Norte foi o quinto mais afetado aí dos estados com relação ao tarifaço, e seguir um diálogo independente com os estados americanos? E de união da classe política? Foi o que aconteceu, Lícia. As exceções que aconteceram foi fruto de conversas bilaterais entre empresários e contrapartes dentro dos Estados Unidos. Nada aconteceu por ação do governo brasileiro. Então, eu acho que é necessário se fazer caravanas, grupos de trabalho que se desloquem daqui até os Estados Unidos da América para conversarem com os empresários que vão ser impactados também por essas medidas e tentar furar esse bloqueio, porque nós estamos numa espécie de vala comum. E aqui no Rio Grande do Norte isso é muito mais forte, porque apesar de impactar muito o nosso estado, em termos absolutos, se você pensar em termos de Brasil, isso é muito pequeno. E nós, infelizmente, temos no comando do governo alguém que não tem nenhuma capacidade, Só nenhuma que a governadora maturidade. soltaria ali a mão do governo do Lula, que segue a cartilha do governo provável. Lula? A governadora, ela com todo respeito a ela, não a vejo com a condição de fazer esse tipo de interlocução. Mas acho que a Federação das Indústrias, né, que parlamentares, né, até secretários do próprio governo, né, se disponham a se deslocar até os Estados Unidos e terem conversas com suas contrapartes. O senhor defende isso junto com a participação, inclusive, do senhor e da bancada federal? Estou à disposição. Desde que seja convocado, estou à disposição. O problema agora, Virgínia, é que nós temos que serenar os ânimos, né? Eu vou repetir, eu faço oposição ao governo do PT com muita convicção, porque o que eu vejo agora é uma enorme cortina de fumaça se abatendo sobre a sociedade brasileira. Nós não estamos falando mais, por exemplo, sobre o crime hediondo que foi cometido contra os aposentados brasileiros. Sim, é verdade. Né? Quase 9 milhões de aposentados foram vítimas de uma tunga, né? De um roubo, de uma apropriação indébita por parte da República Sindical, de sindicatos e associações que são aliadas deste governo. Tá? E você não está falando mais a respeito disso. Pelo contrário, há pouco tempo eu vi uma campanha do governo federal dizendo: nós acabamos com o roubo e estamos devolvendo seu dinheiro. Está mentindo duplamente. Quem acabou com o roubo, quem cessou, foi a polícia a partir de denúncias feitas pela imprensa e não em função da proatividade de um governo que deliberadamente ficou inerte. Você não está vendo ninguém falar sobre os Correios, Virgínia. Os Correios foram destruídos pelo governo do PT. Né? Você tem aí mais de quase 3 bilhões de reais de déficit agora, nesse ano. Né? Eles conseguiram pegar um superávit deixado pelo governo anterior e transformaram numa catástrofe, uma hecatombe. Você não vê as pessoas comentando mais
ou se passou uma régua por cima, o fato de que o governo é o governo que mais aumentou impostos na história da República. Recentemente, através dessa aliança que existe com o Supremo Tribunal Federal, tornou um imposto regulatório no imposto arrecadatório permanente, que é o IOF. Aí as pessoas, ninguém vai discutir IOF, porque você perguntar a um feirante do Alecrim o que é o IOF, ele não sabe o que é, pensa que é a sigla de um... É a sigla de um time de futebol. Mas me pergunta só concluir esse raciocínio. Sim. Mas quem tem crédito rotativo no seu cartão de crédito, quem compra uma geladeira a prazo, quem compra uma máquina de lavar, quem tem um empréstimo de qualquer espécie, está pagando IOF ao governo. Então o pobre está sendo sacrificado pelas veleidades, pelo discurso populista deste governo irresponsável que está nos levando para o buraco. Nós já estamos nos encaminhando para o final, mas ainda temos IOF 3. foi o ministro Alexandre de Moraes. Mas, senador... Temos ainda 3 pontos importantes, né? Rota 22. Eu queria justamente fazer esse gancho. O senhor disse que a pré-sentença já está dada para o caso que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Diante da manutenção do Estado de estar inelegível, como caminha a sucessão de 2026 com a participação do senador Rogério Marinho, e já trazendo aqui para o assunto local? Alguns interlocutores desse processo chegam a afirmar que o senhor estaria muito mais alinhado a um projeto nacional do PL do que a sucessão estadual. Bolsonaro permanecendo inelegível, o que muda nesse projeto político do senador Rogério Marinho? Bom, Virginia, primeiro, apesar de eu ter afirmado aqui, feito essa fala de que já há um pré-julgamento, que eu confirmo, né, que é verdade, eu ainda acredito numa solução política. Que seria a anistia? Ou anistia, ou a possibilidade de se ter uma segunda instância. Então, eu não vejo isso como um fato consumado, vejo como um pré-julgamento do judiciário, no caso do ministro Alexandre de Moraes. Que seria o decisivo, né? Tá. Pode ser, mas não aconteceu ainda. Nós temos ainda a solução política e temos a Constituição. Eu erro como escudo a Constituição contra essas arbitrariedades, né, contra a injustiça. Mas mesmo que isso ocorra, quem vai ser ouvido prioritariamente é o maior líder popular do Brasil, o maior líder da direita brasileira, que é Bolsonaro, que tem, inegavelmente, um acervo, tem uma influência sobre grande parte da sociedade brasileira, que se viu vocalizada, representada por quem é Bolsonaro. Porque Bolsonaro é um fenômeno que as pessoas tendem a minimizar. Ele representa o sentimento do brasileiro comum, aquele que preza a sua família, que quer a segurança pública, que é contra a corrupção, que é contra um Estado gigantesco, que só cria dificuldades e burocracia, que impede o empreendedorismo. Veja agora, por exemplo, essa questão do índice de desemprego que foi publicizado. 5,8%. Ora, nós temos 210 milhões de habitantes. Nós teremos que ter uma PEA, que é a população economicamente ativa, de 112, 114 milhões de habitantes. 108. Então, por que é que nós não crescemos como população engajada no crescimento econômico do Brasil? Porque os programas sociais viraram armadilha para eles próprios. Então, você impede que a população ingresse no mercado de trabalho. Nós temos uma série de armadilhas que foram colocadas por esse governo do PT, que vão fazer muito mal ao país a médio e longo prazo. Tá? Então, essa discussão é necessária ser feita. Veja, por exemplo, a questão educacional. Qualquer índice de proficiência que você compare o Brasil, está nos últimos lugares. E você deveria estar discutindo inteligência artificial, né? Conectividade. Você deveria estar discutindo a questão do combustível do futuro. E a gente está aqui discutindo tarifas, Trump, Alexandre de Moraes, né? Enfim, olha que cortina de fumaça perfeita para um governo incompetente, irresponsável, leviano, perdulário e que não quer o bem do Brasil. Senador, aí você me pergunta sobre o Rio Grande do Norte. É evidente que eu estou cumprindo meu papel. Eu sou senador da República, represento o Rio Grande do Norte e líder da oposição, secretário-geral do PL do maior partido do Brasil. Eu não posso me omitir nesse momento, né? Eu tenho que me posicionar como eu estou fazendo aqui no microfone da Jovem Pan News, né? Eu tenho que dizer qual é o nosso sentimento, qual é a nossa responsabilidade. Mas eu não perco de vista o Estado que me elegeu, que me permitiu, que me proporcionou a honra e a condição de representar o Rio Grande do Norte no cenário nacional. O Rio Grande do Norte hoje não está num estado ruim, está no estado catastrófico, eu diria em coma, né? Nós somos o 27º estado da federação em 5
dos 7 índices que medem a proficiência de um Estado. Nós somos o último colocado em 5 desses 7 índices e o 22º dos outros 2. Eu vou falar só de um porque ele caracteriza essa dicotomia ou essa diferença entre o discurso e a prática. Quem nos governa há quase 6 anos é uma governadora que é professora, mas o Estado do Rio Grande do Norte é o último colocado no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e o terceiro de trás para frente no ensino do segundo ano do ensino fundamental. Conhecendo bem essa realidade, o senhor abriria mão de um projeto local, de um projeto estadual para ir para uma disputa nacional, senador? Eu já disse ao meu partido que estou imbuído da convicção da necessidade, né, de me colocar à disposição do Estado do Rio Grande do Norte para o governo do Estado. Agora, é evidente que no final do ano nós vamos fazer essa avaliação junto com a cúpula nacional e também vamos escutar o povo do Rio Grande do Norte. Nós estamos, por exemplo, agora no sábado, fazendo o nosso 5º encontro regional, que vai acontecer lá em Santo Antônio do Salto da Onça, aproveitar que fazer um merchandising. Fica à vontade. Chamar todo o pessoal do Agreste, às 8 horas da manhã, o Rota 22 vai estar no LL Recepções em Santo Antônio do Salto da Onça. É o 5º encontro regional. Nós, para fazermos esses encontros, nós fazemos oficinas que antecedem o encontro regional, o seminário. Fizemos quase 30 oficinas. Vamos fazer o 6º encontro, dia 16, inclusive com a presença da primeira-dama Michele Bolsonaro, Vem do Valdemar, dia 16 de agosto aqui Ela em Natal. agora que é eleitora de Brasília, né? Eleitora de Brasília. Candidata ao Senado. Pré-candidata ao Senado. Então, nós estamos fazendo um trabalho, nós sabemos a catástrofe que o Rio Grande do Norte está imerso. Sem nenhum demérito pessoal, nenhum juízo de valor sobre a figura da governadora, do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista gerencial, ela é um desastre. É como se fosse um piloto de teco-teco no manche de um Boeing. Ela não sabe o que está fazendo. E quem está sofrendo são os passageiros, somos nós. Então, nós sabemos o diagnóstico. Agora, só fazer a crítica é muito confortável. Só jogar a pedra na vidraça é muito cômodo, é muito conveniente. Então, por isso é que nós estamos tendo a responsabilidade de fazer um projeto para o Estado, ouvindo a população, identificando os problemas e apresentando as alternativas de resolução. Senador, e domingo tem também manifestação em todo o país, Reaja Brasil, não é isso? Concentração no... Já é a segunda manifestação, é verdade, esse ano, Não, né? é o segundo item aqui. É o segundo item da pauta do senador. É porque teve uma em Brasília, A gente ainda está no né? segundo item dessa. Tem 2. Pois não, faço Pois convite também. Vamos Zé. fazer o convite, pessoal. Pois é, e no domingo, voltando um pouquinho aí na nossa pauta nacional, que a gente tinha acabado de entrar na estadual, nós estaremos aí no Midway a partir das 15 horas. Eu vou chegar um pouco mais cedo, 14h30, né, que é um ponto tradicional de reunião aqui na cidade do Natal. Estamos convidando, inclusive, caravanas do interior do estado, todos aqueles que estão indignados, como nós estamos, com a maneira como o país está sendo tratado, com ataque às liberdades individuais, com essa questão da censura estabelecida, com o desastre que o país está sendo levado, que o país está imerso em função dessa administração temerária, né, pela anistia, né, pelo impeachment, né, do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes, ambos. Né, então é o momento de termos coragem de colocarmos a nossa indignação, né, e chamarmos a população para estarmos lá presentes. Domingo, 2h30. Senador, para encerrar, movimentação do centro-direita aqui no estado do Rio Grande do Norte. O senhor disse que dezembro vai ser o mês aí de se reavaliar o seu projeto. Havia dito diante novembro. das circunstâncias, Havia né? dito novembro, mês do Passou- aniversário, comemora o aniversário já decidindo o O futuro. meu aniversário é 26, 26, é o meu pertinho de também. É. No mesmo dia somos nós. Vocês são do mesmo signo. Qual é o signo? Sagitário. Sagitário. Senador, então, dentro dessa reavaliação que o senhor fará no final do ano sobre o seu projeto para o Rio Grande do Norte, dentro do espectro da direita, as 3 candidaturas, movimentação inclusive dos outros 2 pré-candidatos, que são Álvaro Dias e Alisson Bezerra, em torno da viabilidade dessa candidatura. A semana começou com o encontro aí do União Brasil, União Progressista. O senhor, como defender o que o próprio senador José Agripino disse numa fotografia que publicou, a união desses 3 nomes em torno de um único projeto? Olha, primeiro eu quero dizer a vocês que a direita está unida. Tá? Porque quem representa a direita no estado do Rio Grande do Norte somos nós do PL. Então os outros 2 não representam? São do centro, talvez centro-direita.
Tá? Eu não estou dizendo nenhuma sandice aqui. Isso foi dito, inclusive, depois da eleição de Paulinho Freire. Sim, nós somos a direita aqui no estado do Rio Grande do Norte e nós estamos unidos. A direita tem um pré-candidato. Agora, a direita sabe que para ganhar uma eleição é necessário buscar apoios onde há convergência, onde há afinidade, que é o centro-direita. O Alisson e o Álvaro estão nesse espectro da política. Né? Veja que a União Brasil, a nível de país, faz parte do governo do Lula. Tá? Veja que o PSD, a nível de Brasil, faz parte do governo do Lula. Foi a PSD que eu falei por causa da aliança com o Zenaide Maia. Né? Então, veja, há uma confusão aqui na imprensa local dizendo que há uma divisão da direita. Não há divisão da direita. A direita tem um pré-candidato. A esquerda tem um pré-candidato que é o Cadu. E existem candidatos do centro-direita que são respeitáveis. Ambos têm, inclusive, tanto o ex-prefeito Álvaro como o prefeito Alisson, têm partidos políticos. Né? Então, são candidaturas respeitáveis, legítimas, né? Que podem e devem buscar, né? Da mesma forma como nós estamos fazendo, essa união para chegarmos juntos. Nós queremos o apoio deles. Estamos dispostos a nos compor. Tá? Agora, não em torno de nomes, em torno de um projeto. E um projeto que não pode estar distante do que está acontecendo no Brasil. Nós não acreditamos nessa divisão, nessa dicotomia de que o Rio Grande do Norte tem que tratar-se de uma forma, o Brasil de uma forma diferente. Chega. Eu acho que o eleitor está cansado de ser enganado, das pessoas fazerem de conta que são uma coisa aqui e agirem de uma forma diferente lá por conveniência política, ou seja lá o que for. Tá? Então, para o estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, Virgínia, não dá para ser mais do mesmo. Faz 20 anos que o Rio Grande do Norte desce a ladeira. Se o povo do Rio Grande do Norte quer continuar descendo a ladeira, muito bem, é uma opção democrática. Né? Vamos continuar os governadores comemorando porque pagaram em dia salário dos trabalhadores do estado. Vamos continuar, ótimo. É um direito do trabalhador do estado receber em dia. É um direito. Em contrapartida, os hospitais sucateados. Em contrapartida, a educação em último lugar, sem proficiência. Em contrapartida, insegurança pública. Em contrapartida, nenhum projeto que gere emprego e renda para os nossos jovens. Aí você vai dizer, mas como é que isso pode acontecer se tivermos coragem de sermos disruptivos? Por exemplo, não é possível que no final do ano, em função do 10º, o Judiciário, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, né, sobra dinheiro e eles, ao invés de devolverem para o Estado, né, repactuam com seus membros ou fazem outras ações. Então, o executivo, que seria teoricamente aquele que iria ter a responsabilidade de prover políticas públicas para o conjunto da sociedade, é o primo pobre dessa partilha de recursos. E há 20 anos não tem um governador com a coragem, com a legitimidade de sentar-se numa mesa, não é impor, não. É conversar com os presidentes desses poderes e dizer, olha, cada um de vocês tem que dar a sua cota de responsabilidade. Porque o Estado depende de todos nós. Não dá para todos os anos um governador posar de bonzinho fazendo plano de carreiras para funcionários públicos e faltar esparadrapo em hospitais regionais. Uma coisa é você pagar em dia o funcionário, uma coisa é você repor a inflação, outra coisa é você fazer política com recursos que pertencem ao conjunto da sociedade. Não dá para você ter estruturas que são inservíveis, que custam dinheiro ao contribuinte, e você ter estradas sucateadas. Você ter escolas sem condição de proporcionar uma educação de qualidade. Então, essa discussão eu estou disposto a fazer, Virgínia. E só vou votar em alguém que esteja disposto a fazer a discussão comigo. Não dá mais para a gente fazer de conta que vamos votar em alguém que é muito bonito, que é muito simpático, que tem uma música interessante. Ok. E vamos continuar descendo a ladeira. Eu não sou o político, Virgínia, eu não sou o candidato que vou ser o mais simpático. Não sou. Tenha certeza. E não vou ser aquele que vai dizer o que agrada ao politicamente correto. O senhor, inclusive, está defendendo algumas pautas que não são eleitoreiras, que não pelo são contrário. Eleitoreiras, exatamente. Mas foi o que proporcionou 20 anos de descida de ladeira do Estado. O senhor vem repetindo, principalmente, esse enfrentamento aí diante da situação orçamentária, da distribuição orçamentária do governo, dos recursos públicos. O senhor vem repetindo isso sempre que a gente conversa aqui com uma das propostas que o senhor tem. Mas, senador, então, agosto chegou, né? Chegou e a expectativa
para o final do ano, a tendência de um julgamento ainda para 2026, o julgamento de Jair Bolsonaro, que vai ser o divisor de águas para a definição de todo o futuro político do país, do lado, no espectro da direita? Não tenho dúvida. Eu acho que o Brasil está assistindo uma situação em que o direito está sendo cerceado, que é uma jurisprudência de exceção. Mas deverá acontecer inexoravelmente. Nós ainda aguardamos e desejamos e lutamos por uma decisão, por uma decisão da política, dentro da Constituição. A política. Da política. Da política. Senador, nós teríamos várias pautas para debater aqui, um programa inteiro, tenho certeza. Estourou pouco. A gente estourou um pouco, Já levou, vai dar certo. Os 5 stop. Nós agradecemos os esclarecimentos, desejamos êxito aí na missão. Obrigado. Viu? Muito obrigada pela presença. Ok. Domingo lá no Mido e sábado em Santo Antônio do Salto da Onça.